Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Felipe Barbosa. Eu faço doutorado pelo BBE e sou orientado pelo Mermudes. E a própria Cláudia Russo é minha coorientadora. Gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar participando desse evento. Agradecer principalmente a Jádila e a própria Cláudia. E é isso, eu vou tentar falar um pouco dos resultados parciais do meu doutorado. E seria isso: métodos baseados em modelos superam a parcimônia em resolução filogenética por meio de conjuntos de dados empíricos, experimentais e simulados. Bom, a filogenia, que seria a história evolutiva, ela pode ser reconstruída por diversos métodos. E a máxima parcimônia, verossimilhança e bayesiana são os métodos mais utilizados atualmente, e eles seriam os métodos baseados em caracteres. A máxima parcimônia é classicamente o primeiro método a ter sido empregado, proposto pelo Hennig, como acho que a maioria deve saber. E a verossimilhança e a influência bayesiana são métodos baseados principalmente em modelos estatísticos. E aí vem a pergunta que deu origem à minha pesquisa, de certa forma. Qual é o método mais acurado? Ou seja, qual que é o melhor método para se reconstruir as filogenias e a evolução dos grupos? Bom, com dados moleculares, há uma predominância de verossimilhança bayesiana, como acho que vocês devem saber. E é o que domina em dados moleculares. E isso é bem sustentado por diversos trabalhos clássicos mais antigos e trabalhos mais recentes que sustentam que esses seriam os métodos mais acurados, esses métodos estatísticos. Já com dados morfológicos, aí que a coisa complica um pouco. Classicamente, há uma predominância e um uso maior de máxima parcimônia, ainda mais por uma questão histórica, tradicional, graças ao Hennig. Mas vem a pergunta: a parcimônia é melhor, é mais acurada? Isso tem sido abordado em alguns trabalhos mais recentes, e alguns trabalhos concluem que a parcimônia realmente seria o método mais acurado, mas outros trabalhos discordam e concluíram que a inferência bayesiana, utilizando o modelo MK, seria a forma mais acurada. E outros trabalhos, para complicar mais ainda essa discussão em dados morfológicos, concluíram que há uma redundância metodológica, ou seja, não há diferença significativa entre nenhum dos métodos, de forma que tanto faz, todos eles vão ter bons resultados, igualmente bons. E esses trabalhos têm diversas características, mas tem dois pontos que eu gostaria de salientar. Primeiro, que há uma predominância de dados simulados, de simulações. Grande parte desses trabalhos são simulações. E por mais que simulações sejam importantes, e com simulações a gente consegue gerar um espaço amostral muito grande, simulações têm um poder de generalização não tão bom às vezes, porque as simulações às vezes não conseguem refletir bem o mundo real. E alguns desses trabalhos, curiosamente, têm estudado dados empíricos paleontológicos e estratigráficos para tentar discernir qual que seria o melhor método. Agora eu vou abordar alguns dos problemas desses trabalhos e porque talvez há essa discordância. Talvez. Bom, primeiro que esses trabalhos, de forma geral, eles usam apenas a acurácia para medir a eficiência dos métodos, enquanto que já isso é meio que básico em estatística. A gente precisa mensurar a acurácia e resolução para medir o quanto que um método é efetivo. A acurácia seria o grau de relações corretamente recuperadas, verdadeiras. No exemplo, a gente tem a árvore de referência, que seria uma árvore verdadeira hipotética. Quanto mais corretos são os grupos recuperados, mais acurado é a filogenia. E a resolução é a quantidade de grupos recuperados entre si. Que adianta você ter uma árvore acurada se ela é muito politômica? E é o que está mostrando essa figura. A árvore B ela tem uma politomia na base, a resolução dela é menor, mas ela é acurada nos grupos mais apicais. A árvore C, os grupos apicais no exemplo 3 e 2, eles foram alocados em grupos diferentes, errados, em comparação com a árvore de referência, que seria a árvore verdadeira. Ou seja, ela é menos acurada,
Mas ela tem uma alta resolução, ela está toda resolvida. Aí a pergunta, qual das duas árvores é melhor? Então, a gente tem que analisar as duas coisas em conjunto, tanto a acurácia quanto a resolução, procurando um balanço entre as duas métricas, para aí concluir a melhor árvore, o melhor método. O segundo problema é que a própria forma de se mensurar essas métricas, essas variáveis, está inadequada, principalmente a acurácia. Normalmente, a acurácia é medida pela métrica de Robson e Folds, de 81. Essa métrica é a mais utilizada, foi utilizada por quase todos aqueles trabalhos que eu citei anteriormente, só que recentemente eles perceberam que essa métrica, na verdade, ela é influenciada pela resolução negativamente. O valor ele é deturpado pelo valor da resolução. Então, se você colocar isso no gráfico, se o eixo X for a resolução em si, o eixo Y, na verdade, a gente vai estar medindo a acurácia influenciado pela resolução, e essa correlação vai se tornar espúria e toda a análise vai estar prejudicada. No fim, a gente não vai estar medindo a acurácia direito. E com isso, o primeiro objetivo do meu trabalho é gerar formas, índices, métricas para calcular a acurácia e resolução de forma eficiente, sem que uma variável atrapalhe a outra, para só depois disso poder analisar as duas variáveis em conjunto, procurando evitar esse erro. E só aí depois que a gente vai poder descobrir, avaliar qual é o melhor método em questão de performance, seja parcimônia, verossimilhança ou bayesiana. E por fim, depois disso, a gente pode explorar como que outras variáveis, como que outras coisas estão influenciando a eficiência de um método. O uso de dados morfológicos contra moleculares, por exemplo, e o uso de dados empíricos, experimentais e simulados, não apenas simulados, para tentar ter um panorama mais geral sobre o que está acontecendo com a acurácia. Bom, materiais e métodos. Eu tentei utilizar de forma bem holística, tentei ampliar bastante as bases de dados, usando os dados empíricos, experimentais e simulados. Com dados empíricos, até o momento, eu analisei diversos grupos, com enfoque especial para vertebrados, hexápodas e para o gênero Panthera dos grandes felinos. Com os dados experimentais, eu consegui reanalisar todas as filogenias experimentais que já foram geradas até hoje. Porque gerar filogenias experimentais é muito difícil em laboratório, é muito difícil você conseguir eficientemente criar uma filogenia e vê-la acontecendo em tempo real. Isso foi mais possível com micro-organismos e bacteriófagos. T7 foram os primeiros que fizeram isso, já fizeram com Trypanosoma cruzi, com camundongo e por fim, os dados simulados, daqueles trabalhos anteriores que eu citei, eu reanalisei eles também, de forma que ficou bem ampla a amostragem, com dados de diversos grupos taxonômicos diversos na árvore evolutiva, digamos, e ainda com morfologia e DNA e até com aminoácidos, filogenias proteicas. Bom, para tentar medir a acurácia de forma eficiente, eu apliquei diversos índices que já existem na literatura, a maioria deles, mas não têm sido utilizados por aqueles trabalhos. Desses índices, na acurácia, os 3 primeiros conseguem eficientemente retirar o efeito negativo da resolução que eu citei anteriormente, só que eles não têm sido utilizados. Com destaque para o primeiro, que é o que eu vou focar mais, porque as minhas correlações, as minhas regressões demonstraram que o primeiro índice é o que menos é influenciado pela resolução. Então, me parece, até o momento, que ele é o que mede melhor a acurácia. Mas os resultados dos 3 primeiros índices, e até do último ali, o CD, são muito concordantes. São muito concordantes mesmo esses 5 índices. Com a resolução, eu usei 2 índices diferentes. E esse índice de politomia, que eu coloquei 2 asteriscos, é porque a gente desenvolveu ele, eu estou propondo ele no nosso trabalho. Seria um novo índice. E por fim, eu estou propondo esse outro índice, o CCI, que seria esse Cladistic Conformity Index, que por fim junta de forma adequada a acurácia e resolução e tenta medir a performance geral e a eficiência
de uma árvore, de um método, de uma reconstrução. Além disso, para testar outros efeitos, eu medi a simetria das árvores pelo índice de Collas, que mede quanto que uma árvore é simétrica ou assimétrica, balanceada, e quis testar se isso influencia de alguma forma a acurácia. Por fim, eu fiz diversas reconstruções filogenéticas com todos aqueles grupos que eu citei anteriormente, usando parcimônia com e sem pesagem, verossimilhança e inferência bayesiana de diversas formas. E por fim, para testar se essas diferenças são significativas, onde elas acontecem, com que índices acontecem, que efeitos estão acontecendo, eu fiz diversos testes estatísticos, cada um dependendo da situação específica. Bom, esse slide aqui eu vou apresentar meu resultado principal. Aí depois eu vou apresentar outros slides com resultados mais particulares, mas que eu achei interessantes e que eu acho que vão ser importantes para gerar talvez alguma discussão. Bom, o RF ali, como eu disse, mede a acurácia, o PI a resolução e o CCI a performance geral. Quanto menor o valor desses índices, melhor. Quanto maior, pior. E eles vão de 0 a 1. De forma que o valor de 0 seria uma árvore perfeita, totalmente acurada ou totalmente resolvida, com a melhor performance teoricamente possível. E o valor de 1 seria a pior reconstrução possível, totalmente inacurada, totalmente não resolvida, totalmente politômica, etc. E usando todas as bases de dados em conjunto, os dados experimentais em separados, os dados simulados em separados, os dados empíricos em separados, eu encontrei esse padrão, esse mesmo padrão, que talvez possa indicar um padrão geral de como a acurácia e a resolução se comporta nos métodos filogenéticos. Bom, a acurácia não foi encontrada nenhuma diferença significativa entre os métodos, nenhuma. E indicando talvez aquela redundância metodológica que outros trabalhos encontraram. Já com a resolução, foi estatisticamente significativa a maior resolução em métodos baseados em modelos, que seria verossimilhança e bayesiana. Já a performance geral também não foi encontrada diferença significativa. Ou seja, no que concerne à resolução filogenética, a verossimilhança e bayesiana seriam os melhores métodos, seriam aqueles talvez preferidos, talvez mais indicados devido a essa maior resolução encontrada, já que a acurácia não há diferença significativa entre os métodos. Bom, esse é o padrão geral, agora eu vou falar de alguns casos mais específicos e outras coisas interessantes que eu achei. Sobre a simetria, aqui eu coloco a grande parte das árvores que eu analisei, ilustrando da mais simétrica para mais assimétrica, com diversos graus de assimetria. Eu acho que a amostragem de simetria de árvores foi bem ampla, mas, curiosamente, não foi encontrada nenhuma diferença significativa entre acurácia, resolução ou performance. Ou seja, o quanto que uma árvore é assimétrica ou simétrica não está influenciando a performance. E a sua inter-relação com os métodos também não é significativa, ou seja, o quanto que sua filogenia é simétrica ou assimétrica não vai atrapalhar ou ajudar a sua reconstrução. Até o momento, esse é o resultado que a gente encontrou até o momento. Outro caso particular que eu achei interessante, que foi encontrado especificamente com o hexápoda, e eu acho que a generalização aqui é menor, já que eu encontrei isso com o hexápoda, mas talvez seja importante para criar critérios e talvez tentar alguma generalização sobre como construir matrizes morfológicas em insetos, pelo menos. A acurácia e a performance geral ela foi maior, estatisticamente significativa, quando a gente utilizou todos os caracteres, incluindo caracteres multistado. Quando a gente retira os caracteres multistado, que seriam os caracteres mais complexos, e utiliza apenas caracteres binários, as reconstruções foram significativamente prejudicadas, principalmente na acurácia. Ou seja, a inclusão de caracteres complexos ajuda significativamente a reconstrução filogenética. Eu achei esse resultado importante porque na literatura já foi discutido no passado se esses caracteres complexos atrapalham ou ajudam a análise. E há autores que já argumentaram que talvez eles atrapalhariam, aumentariam o ruído estatístico.
Mas ao menos com hexápoda e talvez dentro de hexápoda, não sei, foi mostrado que na verdade esses caracteres são importantes e devem ser amostrados. Por fim, com o gênero Panthera, que são os grandes felinos, aí o poder de generalização também é mais limitado. Mas foi curioso eu ter encontrado que o uso de morfologia contra o uso de evidência total, que evidência total seria a morfologia e o DNA, não tem diferença significativa. Ou seja, a adição de dados moleculares de DNA, e no caso de Panthera a quantidade de dados moleculares é grande, não alterou significativamente nem a resolução nem a performance. Em outras palavras, só a morfologia estava sendo suficiente para reconstruir de forma eficiente e com uma boa performance a evolução desses grupos. E eu achei esse resultado importante de ser dito justamente porque isso indica um sinal filogenético forte para a morfologia. Autores no passado discutem que talvez o sinal filogenético em morfologia é fraco, mas o que eu encontrei não, que o sinal filogenético em morfologia é forte. E eu achei interessante esse resultado porque isso também influencia a paleontologia, já que em paleontologia a gente não tem uma escassez de dados moleculares, né? E é isso, muito obrigado pela atenção, agradeço a todos, agradeço a oportunidade e muito obrigado e peço desculpas pelo imprevisto que teve anteriormente. Obrigado.